lembrando, eu me chamo Paulo e nesse vídeo do profissional João, que é sobre a dança, ele fala sobre preconceito e o início da carreira dele, principalmente a ajuda dos pais. Será que teve ajuda? Será que valeu a pena? Acredito que sim, mas assiste lá. Valeu, obrigado. Cara, agora eu quero tocar num outro ponto importante, trocando de tópico, sempre baseado na dança, né? Cara, eu achei muito legal que tu falou o nome da tua mãe várias vezes. Tu teve apoio. As perguntas que eu quero te fazer são três perguntas nesse tópico agora, que é sobre as tuas especialidades, quais são as tuas as maiores aptidões da dança, quais são as tuas especialidades na dança. Se teve apoio dos pais, tu falou da tua mãe direto, então provavelmente teve muito apoio dos pais. E uma pergunta um tanto quanto polêmica, mas que é importante entrar em conta, que é o preconceito. Que a gente sabe que no esporte coletivo, o vôlei, pelo menos na minha época, o vôlei na minha época era um esporte feminino, futebol masculino. Então a dança sempre foi voltada muito para feminino, e eu quero que tu entre nesses três pontos. Então, a especialidade da dança, apoio dos pais e o preconceito. João, entendeu as perguntas? Entendi a pergunta. Bora lá. Então, sobre essa questão do apoio dos pais, como eu comecei a dançar, minha mãe, né? Eu comecei por convite da minha mãe, então minha mãe, Ah, que legal. minha mãe estimulou a entrada da dança e foi muito engraçado, assim, porque até a família brinca, né? Porque eu tentava fazer outras atividades e eu era muito brigão, assim, eu discutia muito. Eu fazia karatê, discutia com o professor, fazia futebol, brigava. Eu brigava muito no colégio. Olha Brigava assim, só. eu era muito enfesado, né? De fala, sabe aqui. E, e quando eu entrei na dança, eu acalmei. Assim, sabe? Parece que eu me dava bem com as pessoas, não tinha problema nenhum. Então, parece que, de certa forma, me fez amadurecer, sabe? Porque eu acho que na dança, na época que eu entrei, principalmente, ainda a dança era uma coisa das pessoas mais velhas, então tem um público, tinha, né? Hoje em dia tá um pouco diferente. Tinha um público muito mais velho, então imagina, eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, a grande maioria tinha 40 anos, 40 e pouco, né? Então era um baby ali no meio da turma, né? E fez amadurecer, eu tinha muito mais respeito, né? Tinha que ter respeito pelas pessoas, tudo mais. Então, meus pais sempre estimularam. E logo na sequência também já comecei a conquistar muita coisa, né? Eu comecei a conquistar uma bolsa, comecei a conquistar um dinheiro também, porque eu fazia apresentações, eu dava assistência, dava aulas particulares, então eu comecei a fazer meu próprio dinheiro, né? Então Perfeito. Começou a virou ser independente bem cedo. isso, comecei muito cedo. Com 15 anos eu já estava dando aula, assim. Que legal, cara. Então, tanto que eu já recolhia como autônomo com 15 anos de idade, para contar como tempo de serviço, imagina. Que bizarro, né? E então sempre foi muito bem visto, sabe, a dança para os meus pais e para a minha família. E eu comecei a participar de concursos, comecei a ganhar, viajava, eu fui conhecer o mundo muito cedo através da dança, conquistei prêmios. Então, me dava uma visibilidade, me dava uma credibilidade muito boa. Consegui muita coisa com a dança. E em relação ao preconceito, em relação ao sexo masculino e feminino, realmente, né, a gente sabe que na minha época, principalmente, existia. Só que até várias vezes meus amigos falavam assim, tá lá dançando, bailarina, blá, 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 blá. Só que eu não levava muito a De boa. sério. E até porque, assim, ó, incrivelmente, Paulo, não é uma visão machista tal, mas é, a dança atrai muito, né? A gente tem aquela visão, assim, as mulheres, né, se sentem atraídas por homens que dançam mais, né? Todo mundo sabe que fala isso, elas mesmas falam que gostam de homem. E naquela época, eu acho que mais ainda, né? Não que eu era 13 anos de idade, não, né? Não era nem homem, né? Que ele ficou assim. Mas tem essa coisa do glamour, né? E como eu já estava, eu consegui conquistar muita coisa, então eu ganhava respeito por isso, sabe? Que Como eu, legal.
eu acho que como se tornou uma profissão, eu também levava com muito respeito, muita seriedade até hoje. Isso, não só pela questão do homem e mulher, mas porque era a minha profissão, independente do que estivesse acontecendo, né? Não tinha essa visão por mim. E outra pela dança de salão, né? A dança de salão a gente geralmente era em casais, né? A gente não dançava, eu dançava em contato com mulheres, né? Então, no início da dança de salão, a gente tinha muito definida essa coisa do homem e da mulher, né? Hoje em dia, claro, a gente tem muito mais flexibilidade em relação a isso. As pessoas estão aceitando mais essa questão da homossexualidade, de independente do sexo ter contato ou não, que eu acho super bacana. Acho que é uma escolha de cada um. Mas naquela época a gente não conversava muito sobre isso, né? Era uma coisa que, né, era mais fechado. Parecia uma doença, né? Então, mas enfim, eu nunca tive problema com isso. Meus amigos brincavam, mas eu também, assim, ó, eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, para me tirar do sério com alguma coisa assim, não consegue, sabe? Porque para mim não importa, assim, importa o que eu tô fazendo e o que eu tô acreditando e o que eu tô fazendo de bom para mim ou para as pessoas que realmente convivem comigo. Então, as pessoas que não tinham proximidade comigo podiam falar qualquer coisa que eu não me preocupava, sabe? Excelente. Eu acho que eu estava muito certo do que aquilo me fazia bem e eu curtia e me traziam coisas boas, sabe? Então eu não senti, mas eu sei que existe, eu sei que muita gente sofreu preconceito e sofre preconceito em cima disso, né? Infelizmente, com outros esportes também, né? Como tem não só a dança, mas existem esportes, como tu falou, do vôlei, né? Que estão sendo desconstruídos com o tempo, que a gente sabe. Sim. E que é um processo cultural que eu acredito que daqui a tempos, aí, a anos, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus, não tem nem cabimento pensar nisso, né? Mas a gente sabe que é um processo cultural que devagar a gente vai superar, vai olhar com isso com um olhar mais inteligente futuro. Excelente, excelente. Muito bom, João. Pessoal, voltando a frisar, a gente está falando, está entrando agora no... essa live é para o canal Sem Corte, Sem Filtro. Para todo mundo que está entrando, galera, fiquem à vontade para fazer perguntas, elogios ao João. Já chamando o João de lindo aqui. Eu não sei se a menina continua na live, mas infelizmente agora que eu tive a oportunidade de comentar.